o outono ele é tão bem-vindo nessa época do ano, que no equinócio a gente deveria fazer uma data comemorativa, tipo, Feliz Outono, Feliz Outono. Olá, abduzidos! Eu sou a Gisele, esse aqui é a Abdução Literária, e o outono ele chega com a promessa de temperaturas mais amenas, e enfim a gente volta a aproveitar aquele chazinho quente, até mesmo aquele chocolate quente que a gente gosta tanto, coisa que no verão assim são coisas impossíveis da gente fazer, e dá pra gente fazer algumas leituras especiais também que pra mim tem a cara do outono. Eu separei assim dicas bem variadas, leituras assim para deixar nosso coração quentinho, e outras assim um pouco mais sombrias, que é pra gente aproveitar agora que as noites vão se tornarem mais longas. Tem quadrinho, tem fantasia, tem assim de tudo aqui nessa lista. Eu espero que vocês gostem dessa seleção que eu fiz. A primeira recomendação, gente, é mais do que especial, sério. Eu vou recomendar para vocês Heartstopper. Eu diria que esse é o tipo de leitura para fazer em qualquer estação, mas eu acho que ela tem a cara do outono. Primeiro que a primeira vez que eu li esse... Nossa. A primeira vez que eu li, gente, eu já li 2 vezes esse quadrinho e eu acho que é pouco, eu preciso reler mais, quem sabe agora. Foi no outono. E assim, gente, eu relia sempre antes de dormir. E eu ia dormir muito, mas muito felizinha, sabe? Com vontade de abraçar o livro, porque esse é o tipo de história que também abraça a gente, sabe? Então, é uma história muito, muito, muito fofa. E aqui, então, como a própria capa diz, 2 garotos, um encontro. A gente começa conhecendo o Charlie, que é um garoto, assim, super inteligente, mega fofo, só que ele vem vivendo muito bullying desde que ele se assumiu gay. E aí, por outro lado, a gente tem o Nick, que é aquele garoto super popular, ele faz parte do time de rugby, então, né, você já viu aí como que vai dar essa história. Acontece que eles acabam se conhecendo e o Charlie não esperava que o Nick fosse um cara legal, não fosse só mais um dos babacas que zoava ele, né? Então, eles se conhecem, acaba se dando bem e uma amizade muito legal acaba surgindo entre eles. Só que Charlie começa a nutrir sentimentos pelo Nick e ele sabe que não tem nada mais uó do que você se apaixonar por um cara que é hétero, né? Ele não vai ser correspondido. Mas será, né? Que será que tá rolando aqui desse outro lado, né? Quais são os sentimentos do Nick com relação ao Charlie? Esse é um clichêzinho que eu amo. A Alice Oseman, ela dá seus toques especiais aqui na história e faz, assim, ela ser muito confortável pra gente ler, sabe? É realmente uma fofura acompanhar o relacionamento dos dois, sabe? Como que eles vão se conhecendo e eles vão alimentando esse sentimento, como que eles vão se descobrindo um com o outro. E como eu falei, essa é uma história, assim, que abraça a gente, né? A editora, ela sempre coloca algumas coisinhas aqui que eu acho muito legal, né? Este livro contém uma relação muito especial, autodescobertas, conversas de madrugada, treinos de rugby e brincadeiras na neve. Enfim, gente, muito, muito, muito fofo. E vem aí a série da Netflix, que já saiu o teaser, trailer, e eu achei, assim, tudo, gente, parece que tá extremamente fiel, não sei se vai ser, espero. E eu fiquei muito empolgada, espero muito que vocês escutem falar mais, então, dessa história com a série. E espero que vocês deem uma chance pra ela. E eu acho que, assim, tem a cara do outono, gente, sério. Leiam antes de dormir e vão dormir com o coração quentinho e abraçando o livro, assim, acho tudo. A próxima recomendação também é um quadrinho, mas é um pouco mais sombria. A Biblioteca Gaiman, então, é uma coletânea de histórias do autor. Se eu não me engano, são 5 histórias, todas em quadrinho aqui. Algumas maiores, outras menorzinhas, mas todas extraordinárias. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse quadrinho quanto eu gostei. Eu li ele no ano passado, em outubro, ali, mais ou menos. Fiz uma maratoninha pro Halloween, que também é uma época legal, né, para ler essas histórias mais sombrias. E existem algumas histórias aqui que simplesmente alugam um triplex na sua cabeça.
E você fica pensando, gente, será que é isso que eu entendi? É isso que eu entendi. E eu também acho que é ideal vocês lerem essa história antes de dormir, aproveitando essas noites mais escuras. Aqui, inclusive, que tem a minha história favorita do autor ao lado de Coraline. E eu descobri essa história, então, que é Mistérios Divinos, né? Aqui a gente tem um homem que pede um cigarro ali para um outro e em troca ele oferece uma história. E aí o homem aceita a história e o desconhecido começa a contar a sua história, né? E aí ele revela que na verdade ele é um anjo nascido assim desde os primórdios do mundo e a sua história vai ter uma relação muito significativa para esse homem que ele tá contando, assim. Eu não quero entrar tanto assim na história, até porque é uma história curtinha, mas é uma história assim que eu fiquei chocada, sabe? Eu li ela num dia só. Me arrependi, porque eu acho que eu deveria ter consumido ela mais aos pouquinhos. Mas depois que eu li, eu tive que voltar e reler de novo pra ver se era o que eu entendi mesmo, porque eu fiquei muito, muito chocada. E tem várias histórias que causam esse efeito, sabe? Você lê uma vez, dorme. Aí você acorda pensando na história, você não faz mais nada pensando nessa história. No outro dia, o que você faz? Você vai reler essa história. Então é muito legal, sabe? Esse sentimento de você ler, ficar pensando e dormir pensando e tal. Super recomendo pra vocês e acho que agora a gente tá nesse clima ideal pra ler essas histórias sombrias, assim, que mexe com você. E essa é a minha história favorita, mas existem diversas aqui que são muito legais, são histórias melancólicas e ao mesmo tempo acalentadoras, sabe, de alguma forma. Eu acho muito louco isso que o autor conseguiu transmitir, mas de alguma forma eu acho que essas são as minhas sensações favoritas, sabe? Quando uma história ela consegue ter esse tom e ao mesmo tempo te abraçar de alguma forma, deixar o seu coração quentinho. E é isso que eu senti com quase todas as histórias aqui desse livro. Então, mega recomendo pra vocês, pra quem é fã do autor, assim, é uma leitura indispensável e essa edição, gente, sério, tá muito, muito, muito linda, sabe? Mega recomendo a Biblioteca Gaiman pra vocês. A minha próxima recomendação é Emma, da Jane Austen. Acho que esse sim vai dar vontade de você tomar um chazinho, tomar aquela bebida quente, sabe? Pra entrar no clima, então, de época, de quando as coisas eram mais devagar. E eu acho muito engraçado que quando a Jane Austen, ela escreveu a Emma, ela imaginou que todo mundo fosse odiar ela, né? E eu acho muito divertido que é ao contrário, né? Muita gente ama Emma. Essa história que acabou inspirando várias outras histórias clássicas que a gente conhece hoje em dia. Tudo isso porque Emma é uma personagem muito dúbia e muito real. É uma personagem que tem as suas falhas, isso sim acaba despertando o nosso ranço, mas ao mesmo tempo a gente ama essa personagem, que é aquela patricinha do bem, sabe? Ela se considera uma heroína, porque ela gosta de produzir bons feitos, ela gosta, então, de ajudar as suas amigas, ela dá uma de casamenteira, mas na verdade, gente, a Emma é uma enxerida. Ela não tem noção que às vezes ela só precisa se colocar no lugar dela, né? Mas como, né, naquela época tinha muita gente com tempo ocioso, mesmo que no fundo a gente sabe que a Emma tem um bom coração, ela acaba então fazendo essas coisas meio que para alimentar o próprio ego. E entre esses feitos e efeitos a gente acaba vendo uma confusão enorme se criar. E a Emma estando no centro dela, né? Então ela vai meio que ter que provar que ela tem bom coração mesmo e tentar resolver as coisas que, na verdade, foram coisas que ela que acabou criando, né? E essa história aqui, gente, eu adoro. É muito legal quando às vezes você tá com a cabeça cheia, quer fugir um pouquinho da sua realidade. Você simplesmente abre um livro e você se refugia nas fofocas e nas futilidades de um vilarejo do século XIX. É uma história muito delicinha, acho que é a cara do outono. Inspirou as Patricinhas de Beverly Hills e tem uma adaptação também de 2020, eu acho, que é o máximo, gente. É cheio de sátira, é muito, muito divertido. Eu acho que fez jus, assim, ao que eu tava sentindo quando eu li esse livro aqui. Eu acho muito, muito, muito divertido.
apesar ali das suas diferenças, né? Mas é muito, muito legal. Recomendo o livro e recomendo essas adaptações. Vocês estão vendo que eu estou intercalando entre história mais felizinha e história mais sombria, felizinha e sombria. Chegamos na parte da história sombria de novo. E agora eu recomendo para vocês, então, Nona Casa, da Leigh Bardugo. Essa aqui é uma Dark Academia e é a primeira obra da autora de fato adulta, né? E é uma história assim bem sombriazinha, gente. Vão com calma, pesquisem os conteúdos sensíveis, assim, que são vários, a autora não poupou, e fiquem atentos com relação a isso, porque tem algumas coisas aqui que vocês precisam tomar cuidado na hora de ler. Aqui a gente conhece então a Alex Stern, que tem um passado bastante obscuro. Tanto que ela é a única sobrevivente de uma tragédia e quando ela está se recuperando no hospital, ela recebe uma visita e uma proposta. Ela vai ter que então estudar na faculdade de Yale, que é uma das faculdades então mais renomadas que tem lá nos Estados Unidos, em troca de fazer parte então de uma seita. Uma seita que meio que supervisiona outras sociedades secretas. Acontece, gente, que existem muitas bizarrices envolvendo essas seitas e, na verdade, a gente se pergunta o porquê a Alex, sabe? Por que que ela foi escolhida, então, por que que ela recebeu essa segunda chance. A gente vê todo esse clima sombrio do campus, então, e a Alex tendo que sobreviver, ter que manter ali não só notas boas, né, mas a média das notas para ela não sair dessa faculdade enquanto ela se vira, então, para fazer parte dessas seitas. E, gente, sério, é cada coisa bizarra que acontece. E, assim, cada vez as coisas vão ficando mais estranhas. E acho que a autora, ela mandou muito bem. O início desse livro, gente, eu achei incrível. Acho que a ambientação que ela faz é muito envolvente, muito incrível. A personagem da Alex não é uma personagem fácil, não é uma personagem pra te agradar fácil, mas quanto mais você acompanha e mais você conhece dela, não tem como, eu acho que você não... Se você não gostar da personagem, você não vai querer dar sequência na série, mas se você gostar é porque você vai pegar a causa da personagem, sabe? Eu gostei muito dela e gostei muito dos personagens secundários também que ela criou, inclusive quero ver mais deles, viu, senhora Leigh Bardugo? Dê seus pulos, porque eu preciso de mais Darlington nessa sequência. E esse aqui, gente, é um livro meio 880, sabe? Ou as pessoas amam, como eu falei pra vocês, ou as pessoas odeiam. Eu gostei muito, é o tipo de história que me agradou muito, mas levem a sério quando eu falar pra vocês que é uma história bem pesada e tomem cuidado. Assim, eu tô muito, muito ansiosa pela continuação e recomendo pra vocês que tiverem estômago pra essa história. Minha última recomendação, então, acho que falta um sci-fizinho nessa lista, é Devoradores de Estrelas. Esse livro que eu li muito recentemente, tem vlog de leitura aqui no canal, e eu não consigo deixar de pensar nesse livro, ele ainda não saiu da minha cabeça. Aqui a gente acompanha um homem que acorda em meio ao espaço sozinho. Acontece que não era para ele estar sozinho, né? Ele vê que seus dois companheiros ali, tripulantes, estão mortos. Ele acorda porque provavelmente ele estava ali num coma induzido que deu errado, porque ele está com amnésia e ele foi o único sobrevivente. Então, assim, imagina o pânico dele descobrir que ele acordou sozinho. Só que aos poucos ele começa a fazer algum exercício, porque ele, assim, ele é extremamente inteligente, e ele começa a ter alguns lapsos de memória. Suas 3 primeiras memórias são: primeiro, ele é um professor de ciências que dá aula para crianças. Ele não é um astronauta. Segundo, o Sol está morrendo. Existe um ser vivo que está se alimentando do Sol e isso vai trazer grandes consequências para a Terra a curto prazo. Terceiro, é muito provável que ele esteja, então, numa missão para tentar recorrer a isso, só que ele não faz ideia do que ele precisa fazer. Eu fiquei muito envolvida com essa história e ao mesmo tempo apaixonada por ela, porque o Dr. Grace, ele é incrível e não só ele, os outros personagens dessa história também são incríveis. E eu ri muito, gente. Esse é o tipo de livro muito hilário, sabe? Eu ri pra caramba. Eu também, assim, gente, eu falo muito de dormir porque eu só leio antes de dormir, né? É o meu horário de ler. Então eu lembro que eu ia dormir, assim, muito, muito feliz, sabe? Com os sentimentos
que esse livro ele me proporcionava. Esse é o tipo de space opera, muito, assim, até um space épico, né, dá pra falar, porque é uma história bastante, assim, épica, sabe, de pessoa que precisa salvar a humanidade, bem sessão da tarde, e eu gostei muito desse livro, gente. O final aquece o coração, deixa o coração quentinho, e eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa leitura. E acho que ela super combina com o outono também. Como sempre, eu trago uma diquinha extra, mas eu vou ser bem rápida, porque eu acho que uma história que tem a cara do outono também é Piranesi, outro livro que eu li recentemente, mas eu fiz uma resenha desse livro aqui, eu vou deixar nos cards para quem quiser conferir. Falei bastante sobre a minha experiência lendo esse livro, que foi assim, incrível, e acho que ele também tem a cara do outono, então depois vão lá dar uma olhadinha depois desse vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas recomendações, eu tô mega feliz porque eu já consegui realizar uma leitura no ambiente externo da casa enquanto chovia, sabe, gente? Geralmente quando eu ia ler fora de casa, assim, eu contava, não dava nem 5 minutos, já queria voltar pra dentro de tanto calor que tava. Então assim, eu já percebi que deu uma amenizada na temperatura, eu não aguentava mais aquele calor. E eu acho que merecia, então, trazer umas leituras para comemorar, então, essa estação que eu gosto tanto. Me contem aqui se vocês também gostam, né? Eu acho que as pessoas estão sendo obrigadas a gostar praticamente dela, porque a situação não tá fácil do calor e do verão e tal. E espero então que vocês tenham gostado dessas recomendações. Me contem aqui se vocês já leram algum desses livros, qual que é o relacionamento que vocês têm com eles, e me recomendam também livros que vocês acham que seria interessante ler agora nessa estação. Espero muito que vocês tenham gostado da lista. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!